Olá, sejam bem-vindos. Começa o programa Kézia Ramos. E olha, o programa de hoje vai dar o que falar. Será que a internet, a sua rede social, influencia no seu emprego, na contratação e até mesmo para subir você de cargo? Será que tem alguma interferência nisso daí? E como fazer um pitch de vendas de sucesso? Quer saber mais? Então fique com a gente, porque a gente tem a honra de receber direto de Belo Horizonte ela, que é CEO da Upgrade Consultoria em Recursos Humanos, Milene Lacerda. Tudo bem, Milene? Tudo bem, Kézia. Obrigada por me convidar mais uma vez. Estou muito feliz nessa recorrência de convites. Nós que agradecemos. Vamos aproveitar a estadia dela aqui em Goiânia, né? Não é sempre que a gente tem a Milene aqui, né? Sim, e dessa vez eu vim para ficar um pouquinho mais tempo, né? Que maravilha. Então tá dando para aproveitar mais. Então vamos lá, começando sobre rede social, Milene. Sim. Será que a rede social, ela influencia, né, na contratação? A gente vê muitas vezes a pessoa falando sextou e bota aquele tanto de bebida, né? Já querendo, se eu pudesse, já estava, né, na margaça. E aquelas brincadeiras que as pessoas costumam postar, Sim. né? Até mesmo segunda-feira é o dia que eu mais odeio. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de meme, pode atrapalhar uma contratação, na sua opinião? Sim, eu preciso falar que sim. Tem aquela pessoa, né, é um senhor, não, é um rapaz, que ele lançou meio-dia, papai, sexta-feira, ele fez um meme. E as pessoas começaram a fazer isso também, os candidatos começaram a fazer isso. Sextou, meio-dia, ele falava, não falava meio-dia, e virou aquela coisa, aquele bordão. E aí as pessoas começaram a falar que após o período de almoço da sexta-feira não iriam trabalhar mais. Então, iriam ficar na empresa mais ociosos. Aí tinha gente que abria uma cervejinha no vídeo, né? Essa questão também da segunda-feira, da pessoa falar, ai, meu Deus, me dá ansiedade depois do Fantástico. Vai começar a semana. A gente vê muito falando isso. Nossa, que ansiedade na hora que passa a música do Fantástico. Então, realmente, gente, temos que ter cuidado com o nosso posicionamento nas redes sociais, porque pode, sim, interferir na sua contratação. Então, tente ser uma pessoa mais tranquila, mais formal, entre aspas. Não quer dizer que você não pode colocar uma foto, por exemplo, com a sua família numa piscina. Não tem problema nenhum. Isso, né, é até um assunto que as pessoas me perguntam. Ai, Milene, eu posso estar de top? Gente, você tá ali colocando um momento com a sua família, né? E você tá com um top no lugar muito calor. Vamos colocar que alguém vai me chamar para Caldas Novas amanhã, né? E aí eu vou com a minha família. Então eu tiro uma foto de maiô. Eu não tenho problema nenhum em colocar isso não vai dizer quem eu sou. Só que, se eu começo a falar, nossa, graças a Deus eu tô de férias, eu não aguentava mais, tô morrendo de vontade de divertir, isso influencia. Então, assim, muito cuidado com aquilo que vocês escrevem, com os memes que vocês vão seguindo, né? Porque, de fato, as empresas estão de olho nas redes sociais. Então, se eu quero fazer algum tipo de brincadeira, se eu quero um Instagram, digamos, informal, eu tenho que ter um perfil privado. O perfil público, que a empresa tem acesso, que qualquer um pode ter, eu tenho que tomar cuidado. Seria mais ou menos Pois isso? o perfil privado, alguns recrutadores pedem para os candidatos colocarem ele visível, então pede para poder seguir. Olha Ainda, só. algumas empresas, eu não falo para vocês que é a maioria, mas algumas empresas ainda solicitam que você veja as redes sociais ou solicita que você passe para eles a rede social. Então, aí a gente tem que pedir para a pessoa abrir. Entendi. Né? Mas, assim, eu não vou falar que é a maioria das empresas, tá? Mas há empresas, então tem que tomar cuidado. Então, vamos falar agora sobre pitch de vendas, né? Como vender bem o seu trabalho? Às vezes a pessoa tem um bom negócio, mas tem uma dificuldade. Conta pra gente essas regras, como que funciona, como fazer. Sim, às vezes a pessoa ela vai falar do trabalho dela e ela vai falar assim: ah, eu sou a Milene, sou gestora de recursos humanos. Ela fala do mini currículo dela ali e perde tempo. Né? Porque muitas vezes o pitch de vendas a gente tem um tempo. Eu acho que no BNI
daqui de Goiânia são 20 segundos. Uau, é muito 20 rápido. segundos, muito rápido. Então, como que você faz um pitch de venda? Você tem que começar falando como você vai ajudar aquela pessoa. Então, assim, hoje uma maquiadora me atendeu. Se eu fosse ensiná-la a fazer o pitch de vendas dela, eu diria para ela falar assim, eu ajudo você a ficar muito, a ter uma autoestima através da beleza. Né? Então, assim, como que você pode ajudar? A Kézia, que é jornalista, eu ajudo você a alavancar a sua imagem através das redes sociais, do programa televisivo. Então, a gente faz um pitch aproveitando aquele tempo que é rápido, falando como que você pode ajudar aquela pessoa com o produto ou serviço que você tem. E o que não fazer no pitch de vendas, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes ficam nervosas e falam, eu tenho muita dificuldade para falar. É possível se apresentar mesmo com as pessoas que às vezes é tímida, por exemplo? Super possível, as pessoas podem se desenvolver. Eu falo muito que a gente se desenvolve com a prática. Né? Então, assim, eu vejo mulheres, eu faço parte de muitos grupos de empreendedorismo feminino em Belo Horizonte, São Paulo. Então, as mulheres são chamadas para poder falar. E muitas se escondem. É verdade. E aí, as idealizadoras falam, não, você vai lá falar. Então, aí ela fala rapidinho ali, não tem problema, gente. Se você está tímido, se você está com vergonha, não tem problema. Isso daí a gente vai desenvolver com o tempo. O importante é que você fale. Tem treinamento para isso? Tem, a gente tem um treinamento de pitch de vendas. Tem um treinamento onde a gente, inclusive, faz o pitch de vendas com as pessoas. Até o próprio Recursos Humanos, né? Ele, pós-pandemia, durante pós-pandemia, ele ficou muito digital. Então, às vezes, os empresários, eles pedem como primeiro passo de um processo seletivo que a pessoa manda um pitch de vendas dela. Aí a gente tem que entender que é num cenário de emprego. Então, a pessoa vai falar, olha, eu vou ajudar a sua empresa a alavancar vendas, vamos supor que é um vendedor, alavancar vendas. Aí ela vai, sim, falar um pouquinho do currículo dela. Eu tenho uma trajetória profissional de 10 anos na área de vendas de varejo. Aqui em Goiânia é muito em voga o varejo de moda, né? Sim. Então, trabalho com moda há 10 anos, embelezando as mulheres com moda feminina. Então, assim, a gente ensina isso para a pessoa porque muitas vezes os empregadores eles querem ver antes esse pitch, que aí, na verdade, vai ser um mini currículo, que eles dão um tempo de até 2 minutos, muito provavelmente, que você tem que falar mais, mas você tem que ser objetivo e, ao mesmo tempo, assertivo. Agradecer a sua parceria, a sua presença. Gente, vocês podem acompanhar ela também através das redes sociais, ela está sempre soltando pílulas, dicas, né? Deixa pra gente suas redes sociais. Tá. Instagram, Upgrade Consultoria em Recursos Humanos, LinkedIn, Milene Lacerda, Upgrade RH. Vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigada mais uma vez, Milene. Muito obrigada. Se me chamar de novo, eu venho. Combinado. A gente vai para um pequeno intervalo e já tem muito mais. Você não perde por esperar. Você mora no Jardim Goiás, Alphaville, Jardins ou Portal e está procurando uma escola de alto padrão para garantir o futuro do seu filho? Venha para o Colégio Sinapse. Com o renomado sistema de ensino Bernoulli e com os melhores professores de Goiânia, o Colégio Sinapse é a escolha ideal para alunos do 6º ao 9º ano, ensino médio e Enem. Aqui o aprendizado é de excelência e os resultados comprovam. Durante 25 anos, eu fui diretor de um dos principais colégios do Marista e do Bueno. E eu senti a necessidade de trazer a melhor equipe de professores, a melhor estrutura, o melhor material aqui para o Jardim Goiás, porque eu não via sentido do aluno sair daqui e ter que ir lá para o Bueno e para o Marista para ter um ensino de qualidade. E agora ele já tem, e esse ensino e essa equipe de professores ele vai encontrar aqui no Colégio Sinapse do Jardim Goiás, pertinho de você. Nossa estrutura moderna e nosso ensino personalizado garante que o potencial dos seus filhos se transforme em grandes conquistas. Aqui no Colégio Sinapse nós trabalhamos com o método Bernoulli, que é um dos métodos mais avançados e há 8 anos consecutivos um dos primeiros no Enem. Então o método Bernoulli é um método que trabalhamos aqui e as melhores escolas do Brasil possuem esse método. Estamos na Rua 52, número 629, no Jardim Goiás, em Goiânia. Matrículas abertas. Ligue agora, 62 4109 0099.
Colégio Sinapse, preparando grandes mentes para um grande futuro. E hoje viemos acompanhar o lançamento Bastidores de uma Vida de Madame. E ao meu lado, uma das coautoras desse livro. São 20 mulheres empreendedoras contando as suas histórias, seus desafios, o que acontece pelos bastidores da vida de uma empreendedora. E ao meu lado, eu tenho a honra de conversar nesse momento com a Larissa Pereira. Tudo bem, Larissa? Como é que está sendo para você essa noite, né? E como foi receber esse convite? Foi desafiador? Nossa, foi maravilhoso. Eu sou a Larissa, eu sou CEO também da Editora Alta Performance, responsável pela publicação do livro, e foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito bom escrever sobre o meu capítulo, que é da magia dos livros para o empreendedorismo real. Então, trazer toda essa minha trajetória, como eu cheguei lá e estou aqui hoje nesse evento maravilhoso, repleto de madames, de negócios, e é isso aí. Então aproveita, conta pra gente qual que é o segredo do sucesso de uma madame. Olha, o segredo é dar um passo de cada vez, não desistir, ter Deus na sua vida e uma família maravilhosa, amigos e principalmente trabalhar esse network, porque juntas nós somos mais fortes. Quando você recebeu o convite da Andréia, né, no qual esse livro foi feito lá na sua editora, não é isso? Quando você recebeu o convite, como é que foi para você, né? Acompanhar essa trajetória, ver essa criança, esse bebê nascer? Olha, foram, assim, eu brinco que não foram só um, né? Foram 20 crianças que nasceram. E eu, como mentora nessa área de desenvolvimento pessoal, da escrita do livro, eu acompanhei cada uma. E, assim, é esse resgate, né, da vida, daquilo que cada uma é, da história que cada uma escreveu. Então, assim, é fantástico, foi fantástico esse projeto. E tem, pessoal, vários QR Codes com as ferramentas de como essas madames nos negócios chegaram lá. Então, esse livro está maravilhoso. Agora a gente conversa com a Kelly Dal Santos, ela que também é uma das coautoras. Conta pra gente qual foi o título do seu capítulo. Meu título é o Marketing de Histórias, como a minha história transformou a minha vida. Gente, fiquei muito feliz de participar desse grande projeto, agradecer a Andréia pelo convite. Eu estava falando para ela agora há pouco que quando ela me convidou, eu falei, meu Deus, será que eu dou conta? Eu fiquei muito assim, né, naquela dúvida, mas ao tempo todo eu tive, sim, tendo a consultoria de todas elas, o pessoal da editora, e o capítulo ficou lindo, assim como os outros 19. Estou muito feliz, muito realizada de saber que como que eu posso dizer? Uma pessoa que veio do interior de São Paulo, aqui em Goiânia só tem eu, meu marido e eu. Nos transformamos, né, em grandes empreendedores de sucesso aqui em Goiânia. Agradeço a oportunidade, um beijo para vocês e aproveitem que o livro está maravilhoso. Agora a gente tem a honra de conversar com a Sabrina Carneiro. Ela que também já emocionou nessa noite de hoje. Como é que foi para você, né, participar hoje, ser uma das coautoras desse livro? E como é que tá o coração? O coração tá a mil, né? Mas para mim foi revelador. Porque a gente só descobre o potencial que nós temos quando a gente se lança no desafio, né? Então, lançar num desafio é como a minha amiga coautora falou, né? Você suportar também o peso disso. Mas para mim foi maravilhoso, foi renascedor, foi revelador. E me descobrir como uma coautora, para mim, foi algo incrível. E o que a gente pode esperar do seu capítulo? Olha, do meu capítulo, acho que a princípio você pode esperar lágrimas. Olha, vai ser emocionante, então. É emocionante, porque aquele que semeia com lágrimas, colherão seus feixes
muitos feixes com alegria. Então, acredito que lágrimas e um grande aprendizado para a vida. Por mais que eu sou muito nova, mas o Senhor me permitiu passar por situações que me amadureceram muito rápido. E eu acredito que isso vai contribuir para jovens empreendedoras. Não desista, nunca, jamais. Tenha fé em Deus, que Ele vai à sua frente e abrindo seus caminhos. Agora a gente conversa com a Solange, que trouxe um depoimento, gente, emocionante, né, nessa noite de hoje. Solange, conta pra gente o que as pessoas podem esperar do seu capítulo. Boa noite, Késia. O livro está maravilhoso, né? E no meu capítulo eu passo as chaves do sucesso. Espero que essas chaves possam impactar, né? Que elas possam inspirar muitas mulheres, muitas empreendedoras. Além das chaves do sucesso, eu deixei uma ferramenta, um presente para as mulheres, porque eu comecei do zero e cheguei ao sucesso. Então eu ensino esse passo a passo, como que a gente pode começar, persistir e conseguir, com Deus acima de tudo, guiando os nossos passos. Agora a gente conversa com a Larissa Moraes, ela que é cirurgiã dentista e hoje, né, uma das coautoras desse livro, 20 mulheres selecionadas. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi quando você recebeu o convite. Você já aceitou de primeira, você ficou com medo? Conta pra gente. Eu fui chamada e eu não esperava esse momento e fiquei muito lisonjeada com relação ao convite, porque são muitas mulheres e a Andreia selecionou 20 para fazer parte desse projeto. Então, eu sempre me desafio, fiquei com um pouco de medo, confesso, mas foi maravilhoso, foi transformadora a escrita desse capítulo. Larissa, conta pra gente o que as pessoas podem esperar do seu capítulo. No meu capítulo, eu propus ajudar, incentivar e ser referência a algumas mulheres a transformarem seus medos, seus sonhos em realidade, a transformar os desafios em degraus para o crescimento. Eu fiz isso com a minha história e com uma ferramenta prática e aplicável. Bastidores da vida de uma madame. Agora a gente tem a honra de conversar com ela, que idealizou tudo isso, que trouxe para o real o que era apenas sonho, a nossa querida Andreia. Ela que é diretora do Papo de Madame, ela é advogada e tem inúmeras funções, mas deixou Jesus falar no seu coração para trazer à vida esse grande sonho de 20 mulheres. É isso, Andreia? É isso. Esse livro é justamente o que você falou. É sobre viver o... Estou emocionada. Pode ficar à vontade. Estou emocionada. Que para viver o propósito tem uma caminhada. E esse livro é sobre os bastidores. Porque muitas vezes a gente pensa, vê aqui dando entrevista, pensa que é só o glamour. Mas, na verdade, existem muitas vulnerabilidades nos bastidores. Então, nesse livro, a gente conta a verdadeira história por trás do empreendedorismo. Aquilo que a gente não conta nos stories está escrito nesse livro. Então, realmente foi muito emocionante. Estamos o ano inteiro trabalhando em cima dele. E é um propósito. É verdade. Inspirador, porque eu lembro quando ela me contou da ideia, acho que um ano atrás, né, um ano e meio atrás, você me contou sobre essa ideia e eu achei lindo. Mas eu quero que você dê um spoilerzinho pro pessoal que está em casa. O que as pessoas podem encontrar nesse livro? São sobre os processos que vivemos em todas as áreas da nossa vida. Nesse livro você vai encontrar desde a área emocional, a parte profissional, financeira, gestão de tempo e também espiritualidade, relacionamento. Você realmente se colocar como autora da sua própria história. Mas não esquecendo que aqui não existe uma fórmula mágica. Aqui existe inspiração e ferramentas para que você, e só você, vai poder colocar em prática. Foram 20 mulheres escolhidas a dedo, né? O que a gente pode
esperar desse livro? Muita emoção, muito empreendedorismo. O que você acha que as pessoas vai mais amar aqui nesse livro? Eu acredito que é algo inovador. Em cada capítulo existe um QR Code. Olha! Com um vídeo gravado pela coautora explicando a ferramenta, para que você realmente coloque em prática e possa viver o seu propósito. Que lindo! E para quem está assistindo e fala, gente, eu quero ter esse livro, né? Onde que a pessoa adquire? É uma ótima pergunta. Você acredita que os meus já se esgotaram? Sério? Já. Já aqui na festa de lançamento. Mas no site da editora você encontra e vai ter também no link na Amazon. Ótimo, a gente vai colocar aqui na tela pro pessoal. Por isso que pelo Papo de Madame já se esgotaram, mas pela editora e pela Amazon, nós vamos deixar o link e você vai conseguir já adquirir para chegar na sua casa, porque na pré-venda já se esgotaram a primeira edição. Você que acompanhou cada história, né, que vivenciou cada processo dessas 20 coautoras, tem alguma delas, eu acho que é até difícil falar isso, mas tem algo que te marcou nesse processo, na história? Olha, realmente são 20 mulheres contando histórias incríveis. O que mais me impactou, Késia, é que você olha para uma mulher e você nunca imagina a vulnerabilidade que talvez ela passe, seja na área de relacionamento, seja na área financeira, porque tem mulher que fala, nossa, essa aí nunca viveu um problema financeiro. E mal sabe você, o que ela já passou para conquistar o que ela tem hoje. Então isso é inspirador. E é até difícil escolher uma, porque é cada história que realmente inspira e ensina. E hoje eu fiquei que nem, gente, como eu estava na Disney, né? Aquela que você pega a assinatura de todas as princesas. Peguei o livro para pegar a assinatura de todas as princesas. Parabéns para você, que Deus continue abençoando. E a gente já pode sonhar com a próxima edição, né? Pode. 2025 tem projetos, você sabe. Tem um especial que eu vou te contar nos bastidores, que eu quero você. Novidade do Papo de Madame. Mas tem revista para ser lançada, tem livro. É só o começo. Deus abençoe e sucesso, amiga. Obrigada por sempre estar aqui. Quando alguém precisa de atendimento, a saúde tem que estar perto, ao seu alcance. Afinal, a doença não espera. Goiás hoje vive uma grande transformação, porque o governo do estado tem levado a saúde para perto das pessoas através da regionalização. São 7 novos hospitais e 6 policlínicas espalhadas em todas as regiões. Antes, Goiás só contava com 200 leitos de UTI concentrados em 3 cidades. Agora, são mais de 1.000 em 23 municípios diferentes. O atendimento melhorou. As filas de cirurgias e exames foram reduzidas. Goiás implantou unidades de tratamento cardíaco e de câncer. E vem aí também o CORA, o Complexo Oncológico de Goiás, e o novo Hospital de Águas Lindas. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Estudar no Colégio de Princípios faz muita diferença para mim. O ensino é amplo e inovador, baseado em 3 pilares: educação com visão cristã, educação de excelência e bilinguismo. Aqui no Colégio de Princípios, a estrutura é ampla e moderna. Salas com ar-condicionado, biblioteca completa, quadras de esporte, playground, piscinas, auditório e muito mais. Eu amo estudar aqui. Várias aulas inclusas como balé, natação, música, informática, futebol, robótica e muito mais. A minha professora ela é muito legal, aprender com ela é muito divertido. O Colégio Princípios está proporcionando há 15 anos ensino de alto padrão. Venha pra cá você também, matrículas abertas. Vamos falar
falar de um assunto muito importante para as mulheres, que são os hormônios. A partir dos 40 anos, os hormônios mexem, muita coisa modifica. E para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de conversar com a doutora Marília, ela que é ginecologista e fala muito bem sobre esse assunto, porque ela é especialista nisso. Doutora, tudo bem? Obrigada por ter recebido a nossa equipe. Tudo bem, Kézia. Eu que agradeço, viu? É uma satisfação recebê-los, conversar com você, com o seu público. Bom, então vamos lá. As mulheres, quando chegam aos 40, a gente sabe que há uma mudança no seu corpo, né? Aqui no Brasil, a menopausa demora um pouquinho mais, geralmente, entre as mulheres. Mas sempre há uma mudança. O que fazer para ajudar essas mulheres e quais são os tipos de terapia hormonal que realmente sejam eficazes, né, para que essa mulher tenha uma qualidade de vida? Primeiro, Kézia, vamos conceituar. Após os 40 anos, a mulher entra num período de vida que se chama climatério, toda, sem exceção. O que isso significa? Que os ovários começaram a ter uma redução da sua função. Eles param de funcionar de uma hora para outra? Não, isso é gradativo. Então, a partir dos 40, diminui a quantidade de óvulos dessa mulher, ela tem com certeza mais dificuldade de engravidar e, ao mesmo tempo, começa uma baixa da produção hormonal. Esses hormônios, inicialmente, eles oscilam a produção, oscilam até que começam as irregularidades hormonais, que na mulher brasileira ocorre mais ou menos aos 48 anos na maioria, mas a partir dos 40 já pode acontecer. Depois segue-se ondas de calor pela deficiência do estrogênio, essas falhas menstruais, primeiro é por deficiência da progesterona, depois as ondas de calor por deficiência do estrogênio, e a pele resseca, e aí tende a vir insônia, uma dificuldade de raciocínio, um cansaço no decorrer do dia. Isso tira muito a energia da mulher, diminui a libido, não só em relação à libido do desejo sexual, mas às vezes para tudo na vida, um desânimo. E a mulher tem que estar atenta para essa mudança de suas condições físicas, mentais. Eu mudei, fique atenta para isso. Você mudou, busque ajuda. Pode ser suas questões hormonais, pode ser a partir dessa fase. E aí, nós iniciamos com reposição hormonal. Inicialmente, apenas com o que a gente chama de progestágenos, repondo essa falha nas ovulações desse período e, consequentemente, melhorando o padrão menstrual dessa mulher. Quando ela começa com as ondas de calor, associamos a terapêutica com estrogênio e hoje nós damos preferência ao estrogênio natural, ao estradiol, principalmente na forma transdérmica, a progesterona micronizada, natural também, sempre tentando imitar o que o ovário dessa mulher produziu durante a vida inteira. Então é possível ter uma qualidade de vida, né? Muitas mulheres têm medo, né? A gente percebe aí, muitas têm dificuldade, né? Chegam até a entrar em depressão, porque mudou tudo na vida delas. Tem como, então, conseguir transformar esse momento de uma forma que fique mais tranquila para ela? Com certeza, é só mais uma fase na vida. Da mesma forma, e eu comparo isso frequentemente, que a adolescência é o momento de um boom hormonal que promove na mulher o seu crescimento, as suas características sexuais secundárias, que o hormônio feminino entra com tudo nessa vida e que, claro, traz transformações significativas no corpo e na sua mente. O período do climatério é o contrário, é quando começa a redução dessa produção hormonal e, é claro, o corpo sente. Foi a vida inteira sobre essa ação hormonal, mas o que cabe a nós hoje? Estarmos atentas a essas ocorrências, buscar assistência o quanto antes, para quem pode e para quem quer terapia hormonal, começar o mais cedo possível e com isso retardar ao máximo repercussões dessa deficiência hormonal, que não é só por fora, viu, Kézia? É por dentro também. É perda óssea, são alterações cardiovasculares, maior tendência para hipertensão, para infarto, para AVC, tudo em decorrência da baixa do hormônio feminino. Então, não é se desesperar. Felizmente, hoje a medicina tem muitos recursos. Antigamente não tinha, mas hoje tem. Tem recursos, temos terapêuticas hormonais excelentes
E naquela mulher que é predisposta à depressão, como você falou, nesse período em que muda demais, às vezes a depressão aparece. E a gente tem que tratar as duas coisas, tem que tratar o impacto da deficiência hormonal e mais a depressão. E no caso da menopausa precoce, doutora, e quando é que a gente considera que ela é precoce? Abaixo dos 40 anos, quando ela ocorre em mulheres abaixo dos 40 anos. Mas eu vejo assim, muito na mídia, uma preocupação enorme das mulheres em relação a isso. Não tenho essa preocupação, isso é exceção. Não há regra, né? Não, é a exceção. E é claro que essa exceção chama tanto atenção, preocupa tanto que muitas ficam achando, vai acontecer comigo. Não vai, isso é fora da curva. Da mesma forma que a gestação da Cláudia Raia é fora da curva. Aos 50? Aos 55, 55, né? Então, isso pode acontecer? Pode, mas isso é exceção. E menopausa precoce, quando ocorre de não menstruar mesmo durante um longo período, mais de 3 meses, mais de 1 ano, que é quando se define menopausa, a gente, antes de ter certeza desse diagnóstico, a gente afasta várias outras alterações hormonais. Muitas vezes não é por causa do ovário, são outras condições, até mesmo a tireoide, que pode levar a uma suspensão do fluxo menstrual. Então, daí a importância de uma abordagem completa. Não é porque falhou a menstruação que é menopausa. É verdade. Um outro assunto que a gente não pode deixar de comentar, né? Que é a questão íntima da mulher, né? A ginecologia regenerativa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A ginecologia regenerativa é uma revolução na vida da mulher moderna. Eu falo isso assim, por mim também, né? Porque eu também sou uma mulher climatérica, eu não menopausei ainda, mas estou sempre atenta e cuidadosa e sei tudo que se desdobra. Então eu falo isso por todas nós. É uma revolução porque naquelas mulheres que não podem terapia hormonal, ela pode ser aplicada e ela vem como um complemento para aquelas que podem a terapia hormonal. Essa terapia sistêmica, ela é ótima, então, para a pele, para o controle dos fogachos, da parte óssea, da hipertensão, mas na área genital, o que acontece? A deficiência dos hormônios ressecam muito a região. A mucosa ali fica muito fina, rasga com facilidade. Com isso, muda o pH da região, muda a microbiota da região, o que predispõe a ocorrências de infecções vaginais, infecções urinárias. E com isso, a qualidade de vida fica muito ruim. E mesmo a gente fazendo a terapêutica sistêmica, a resposta da região genital não é muito boa. E aí vem a ginecologia regenerativa, além do que a gente já tem tradicionalmente, que são os cremes, os óvulos, os comprimidos, os hidratantes vaginais. Nós temos hoje tecnologias para a região que atuam regenerando, por isso o termo ginecologia regenerativa, regenerando as células, aumentando a quantidade de células, tornando muito semelhante ao que era quando você tinha sua ação hormonal normal. Então, aumenta a quantidade de células mais novas na região, melhora o colágeno, a elastina, a vagina lubrifica com mais facilidade, por exemplo, quando a gente utiliza o laser íntimo. E também ela tem mais elasticidade, uma estrutura melhor. Com isso, o prazer da relação sexual, que às vezes estava perdido, ele retorna, a libido melhora. Então, esse é um dos aspectos da ginecologia regenerativa que é quase assim um carro-chefe nosso, que é o laser íntimo. Mas junto com isso, a gente melhora a flacidez da região. Então, usando o Ultraformer, ultrassom microfocado, da mesma forma que a gente usa na face, sim. Usa na região íntima. Isso, a gente usa na parte externa, na vulva. E a recuperação é tranquila ou a paciente sente muita dor? Como é que funciona? De verdade, é muito mais tranquilo que na face. Sério? Muito mais. Que maravilha. Por quê? Porque a região genital é uma região de reprodução. Ela é preparada para um parto normal. Então, é uma região que recupera muito fácil. Que regenera de forma muito rápida. Então, as pacientes que às vezes falam assim, laser CO2 na vulva, gente, não sente nada.
Sim. E a gente usa um anestésico muito bom e é um procedimento muito sossegado. E aí, com o Ultraform, melhora a flacidez da área, tira aquelas rugosidades. Hoje em dia nós temos também os preenchimentos da região, os bioestimuladores e a cadeira eletromagnética, que é uma bênção, que faz uma musculação intensa da pelve, fortalece a musculatura, com isso estabiliza mais a bexiga, reduz perda urinária junto, em associação com o laser. E isso é importante não só para paciente climatérica, esses exercícios do assoalho pélvico junto com a urofisioterapia. A fisioterapeuta nos ajuda muito também nessa terapêutica. Essa cadeira, então, que faz essa musculação intensa, também naquelas mulheres que fazem, por exemplo, crossfit, que às vezes tem uma perda ou outra de urina na academia, isso acontece porque ela tem a musculatura do abdômen e das costas muito forte. E ela faz esforço e a pelve não está preparada. E aí a pelve, ao invés de manter num posicionamento adequado, ela desce e aí a perda. Então, é outra indicação para as mulheres jovens. Gente, que maravilha. Se eu pudesse eu ficar aqui conversando, porque o assunto é importantíssimo. Acho que você de casa aprendeu também muita coisa. Doutora, para quem está nos assistindo agora, quiser te acompanhar nas redes sociais, tem algum Instagram? Pode deixar algum meio para a gente te acompanhar? Sim, Kézia. É DRA, né, de doutora.Marília O. Ribeiro. Maravilha. A gente acabou de falar com a doutora Marília Ribeiro, ginecologista, recebeu a nossa equipe hoje aqui no seu consultório. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Fica aí as dicas. Você que acompanha o programa pode entrar também no nosso canal do YouTube, sempre trazendo novidades, além do nosso programa aqui na TV Capital. Importante reforçar que não somos uma clínica, nós somos uma intermediadora, ou seja, cuidamos da parte financeira da sua cirurgia. E o melhor é que você pode escolher o seu médico em qualquer lugar do Brasil. Você que está nos conhecendo agora, importante saber que a Minha Cirurgia já está no mercado há mais de 3 anos e nesse período já ajudamos mais de 1.200 mulheres por todo o Brasil. Nossa sede fica em Goiânia, Goiás. Temos uma equipe especializada pronta para te atender e tirar todas as suas dúvidas sobre o procedimento que deseja fazer. Atendemos todo o Brasil, inclusive você brasileiro que mora no exterior e quer aproveitar suas férias para fazer a sua cirurgia. Quer encontrar a sua melhor versão? Nós podemos te ajudar. Temos uma equipe preparada para te atender e apresentar o melhor planejamento para a realização do seu sonho.